dia esqueceram um aparelho de celular lá na cantina. Irmãos e irmãs em Cristo, bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Intenções da missa. Rezamos em ação de graças por Francisco Nascimento Melo, Maria de Jesus Pereira, Rafael Andrade, dizimistas aniversariantes do dia, João Rocco e Maria de Lourdes. Pedimos pela saúde de José Morista da Silva, Leni Pereira de Mello. Pedimos pelos falecidos, 7º dia, Antônio Carlos Araújo, Ana Pereira, 1º dia de falecimento, Olaide Unite Sayão, por todos os benfeitores missionários saletinos. Missa do 5º domingo da Quaresma. Reunidos para celebrar a Eucaristia, somos convidados a acolher o amor e a misericórdia de Deus, para que abra um caminho em nosso coração, como rios em terra seca. A força da ressurreição de Cristo se manifesta na vida daqueles que buscam a comunhão com Ele. Lancemo-nos, pois, para a frente em nosso percurso de fé, superando a hipocrisia e o vício de apontar o dedo. O Senhor sempre perdoa e concede a todos a possibilidade de recomeçar. Convido a todos a ficarmos de pé para recebermos a procissão regrada cantando. Canto de abertura número 1 do folheto. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta Santa Missa, neste domingo, o 5º da Quaresma. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos todos pecadores e perdoemos-nos mutuamente do fundo do coração. Para a vida, e ouve a vossa palavra, vinde piedade divina.
nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, para levar-nos à glória da ressurreição. Tende piedade de Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte, no seu amor pelo mundo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. As leituras nos revelam a ternura e a compaixão de Deus para conosco. Ele realiza coisas novas para o povo e nos incentiva a lançar-nos para frente, a fim de vivermos unidos a seu Filho. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagados. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.
os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria, alegria. Conosco, Senhor, Exultemos de alegria. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade considero tudo como perda, diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele, não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas como para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para quem está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Agora eis o dia, o Senhor. De coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para ter motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou
começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo, um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? A mulher respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a quinta semana, iniciando a quinta semana do tempo da Quaresma, o quinto domingo. Essa caminhada já está chegando ao seu fim. Recordamos que já foram celebrados 4 domingos e a cada domingo a palavra de Deus foi nos fazendo um apelo, um convite para vivermos bem o tempo da Quaresma. Já no primeiro domingo a palavra de Deus nos alertava sobre as tentações que tocam a nossa vida. No segundo domingo, o episódio da transfiguração do Senhor, um sinal do que aquilo que vamos celebrar na Páscoa, a glória, a ressurreição, o esplendor do ressuscitado, era um sinal para a gente não ficar triste, não desanimados em nossa caminhada. No terceiro domingo de nossa caminhada quaresmal, a imagem da figueira estéril. Somos convidados como cristãos a dar bons frutos. E no último domingo, uma bela passagem bíblica, a parábola do Pai misericordioso. A face de Deus, que é amor, que é perdão, que é misericórdia. E hoje entramos na última semana deste tempo de penitência e de conversão. O que ressoa nas entrelinhas das leituras que ouvimos novamente é a palavra perdão e misericórdia. Na primeira leitura que ouvimos é do profeta Isaías. E ele está dizendo ao povo que Deus é misericordioso, Deus é libertador, é um Deus que se compadece da dor, do sofrimento, da opressão e liberta o seu povo. Esta é a face de Deus que o profeta vai demonstrando nesse texto. Contudo, ele faz um alerta ao povo. O povo não pode ficar preso ao passado, ruminando o passado. Não, o profeta diz que devemos ver as maravilhas de Deus no dia a dia da existência. Então, ao ouvirmos esta leitura, este apelo de Isaías, é algo muito pertinente. Às vezes nos deparamos também nesta mesma situação do povo. Só ruminamos o passado, e especialmente aquelas coisas negativas, intrigas, conflitos, brigas. Parece que isso tem peso, e a gente volta e fica ali na nossa mente, ruminando, trazendo presente todas estas mágoas do passado.
profeta diz que precisamos olhar para a frente e com Deus superarmos estas mágoas, estes conflitos e realizarmos, concretizarmos o perdão. Então, um bonito texto que nos ajuda nessa dimensão de não ficarmos muito presos àquilo que nos magoou ou nos feriu no passado. É olhar com os olhos de Deus, com os olhos do perdão e também irmos caminhando, olhando o futuro com esperança. A página principal deste domingo é esse belíssimo texto de João, conhecido como Evangelho da Mulher Adúltera. O contexto diz que Jesus estava no monte, lugar por excelência da presença de Deus, e ele volta depois deste momento de intimidade com Deus ao templo, na cidade de Jerusalém. Chegando ao templo, Jesus se senta e vai ensinando, conversando, anunciando a boa nova de seu Evangelho. Contudo, algo inesperado acontece. Diz o texto que os fariseus, os mestres da lei, trouxeram uma mulher cometida, pega em adultério. Os mestres da lei e os fariseus, que eram aquelas pessoas que tinham pleno conhecimento da lei, sabiam a lei de cor, todos os mais de 600 preceitos, e cobravam, eram como que juízes do tempo referente à lei. Trouxeram diante de Jesus esta situação. Colocam a lei, havia uma lei. Basta a gente olharmos no Antigo Testamento, por exemplo, o livro do Levítico, e vamos justamente encontrar esta lei. A lei dizia: se um homem cometer o adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher adúlteros deveriam ser condenados, e a sentença poderia sim levar à morte. O homem e a mulher adúlteros, eles trazem só uma parte, só a mulher. Claro, estamos num contexto de discriminação em relação à mulher, um contexto de preconceito em relação à mulher, em que ela era considerada excluída assim da sociedade. Então trazem somente a mulher diante de Jesus. O texto diz que ao trazer a mulher ali, ela era apenas um objeto para colocar nos olhos deles, dos fariseus, Jesus numa armadilha. Essa é a intenção. A mulher está sendo usada para pegar Jesus numa armadilha. Eles, conhecedores da lei, sabem desta lei e perguntam a Jesus: o que devemos fazer diante desta situação? Interrogam Jesus. E a atitude de Jesus também é surpreendente. Ele se abaixa e se inclina no chão, começa a escrever. São muitas as explicações em relação a esse gesto de Jesus. Por que Jesus se inclinou e começou a escrever no chão? Talvez para tranquilizar o seu coração, pode ser, mas muitos mestres da igreja recordam o Antigo Testamento e aquela passagem que diz: Deus com seu dedo escreveu a tábua da lei. Então Jesus
remete a esta passagem. Jesus, com o seu dedo, inaugura um novo tempo, dá novo sentido à lei do Antigo Testamento e traz o complemento com a sua boa nova. Mas também esse gesto recorda uma passagem de um dos profetas, Jeremias 17, que diz: os que se afastam de Deus serão escritos no pó. Então, de certa maneira, alguns biblistas, os padres da igreja, dizem que Jesus, naquela oração, está pedindo para que aqueles homens tomem consciência, que olhem aquela mulher com misericórdia. É um tempo que Jesus está dando para que eles pensem no que estão fazendo, mas eles não querem saber e novamente insistem. O que devemos fazer? E aí então nós temos esta belíssima sentença de Jesus. Por quê? O que eles esperavam de Jesus com esta armadilha? Poderia acontecer duas situações. Primeiro, Jesus poderia sim agir com misericórdia, dizer: olha, esta mulher, coisa e tal, Deus perdoa. Então, se Jesus realmente fosse por este caminho, perdoando a mulher, ele seria acusado de estar transgredindo a lei de Moisés. Estaria acusado então de não cumprir a lei de Moisés. Segunda colocação: se Jesus dissesse, realmente, não vamos condenar esta mulher, vamos cumprir a lei, uma outra acusação iria cair sobre Jesus. Quer dizer, tudo que ele ensinou até aquele momento, o perdão, o amor, a misericórdia, iria cair por terra. Iria ser acusado de falso, de dizer uma coisa e não cumprir. Então, olha só, veja a armadilha colocada para com Jesus. Os dois caminhos, Jesus iria cair na armadilha. Mas Jesus diz esta sentença que surpreende a todos: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Estas são as palavras de Jesus. Quem não tiver pecado, que atire a pedra. E novamente Jesus então se inclina no silêncio, e aí então, um a um, coloca a sua pedra no chão e vão saindo. Diz o texto, um detalhe que chama a atenção, que os mais idosos foram os primeiros a sair. Talvez pela sabedoria, pela experiência de vida, mesmo nesta situação ali se apresentando como acusadores, tomaram como que os primeiros esta consciência de que eram pecadores. É este o apelo que Jesus faz aí: desmascara a hipocrisia daqueles homens. Quer dizer, somos humanos e todos nós podemos cair no pecado, ninguém está isento. Podemos, na nossa fragilidade humana que somos, podemos também cair no pecado. E Jesus então desmascara a hipocrisia desses fariseus e mestres da lei. Só fica Jesus e a mulher no final desta página do Evangelho. Só Jesus e a mulher. Jesus olha para a mulher, pergunta, ela realmente confirma, ninguém havia condenado, e Jesus diz a ela: eu também não te condeno, podes ir, de agora em diante não peques mais.
É o olhar misericordioso do próprio Deus com esta mulher. É o olhar amoroso, é a vivência do perdão. Deus perdoa aquela mulher e a convida a um caminho diferente, um caminho de vida, um caminho de vida. O texto, a parábola de hoje, nos ajuda a ver algumas coisas da nossa fé cristã. Primeiramente, assim como no domingo passado, o texto de hoje nos ajuda a entender que a lógica de Deus é a lógica do amor e do perdão. Deus não é um castigador, Deus não é um carrasco, Deus é amor, Deus é perdão. Então, assim como no domingo passado, o domingo de hoje nos ajuda a percebermos, a termos esta consciência: Deus é amor, Deus é perdão. Segundo ponto que esta parábola, a palavra de Deus de hoje, nos ajuda, olhando um pouquinho esses fariseus, esses escribas, eram pessoas moralistas, pessoas presas à moral, aos bons costumes. Contudo, estavam ali, naquela missão, naquela batalha. Vamos julgar, vamos condenar, vamos ver as falhas dos outros para condenar, para julgar. Então eram pessoas legalistas, presas à lei. Faltava-lhes justamente o amor, a misericórdia. Faltava-lhes o olhar primeiro para si. Eram pecadores, assim como aquela mulher, não no mesmo pecado talvez, mas eram pecadores. Então aqueles fariseus, aqueles escribas, faltava no coração deles, primeiramente, o olhar para a vida deles, para os seus pecados. Estavam apontando o dedo para aquela mulher, condenando aquela mulher, mas não foram capazes de olhar para as suas vidas. Às vezes, podemos também encontrar na nossa sociedade, e triste, até na igreja, pessoas com este olhar destes fariseus, um olhar de julgamento, um olhar de condenação, um olhar de que, por estarmos na igreja, somos os melhores, ou aquele olhar, aquela atitude de dizer: eu sei, deve ser assim, está errado. E como hoje isso está forte também dentro de nossa igreja no geral. A minha opinião é a que vale. Eu interpreto a palavra de Deus desse jeito. E às vezes vamos participar da celebração e vamos anotando. Às vezes até o que o padre diz para depois chegar e dizer: não é assim, não penso como o Senhor. Então às vezes nos falta este olhar para dentro de nós. Primeiro, olhar a nossa vida, as nossas limitações. É um cuidado que devemos ter com o nosso julgamento, com já condenarmos alguém. O cuidado que devemos ter para não sermos pessoas prepotentes, legalistas e arrogantes. Por fim, a imagem que nos vem esta última cena do Evangelho: Jesus e a mulher. Jesus concede a ela o perdão. Eu também não te condeno. É a imagem de Deus que nos perdoa. Contudo, Deus não está ali a favor do pecado, não está dizendo que a mulher estava certa. Precisamos ter esta clareza. Ela cometeu um pecado,
ela traiu seu marido, mas o que Jesus apresenta a ela? Vai e não peques mais. É esta sempre a proposta de Deus para com nós que somos pecadores. É uma nova chance, o convite para um caminho constante de conversão, um caminho de vivermos a boa nova de Jesus em nossa vida. Então Deus nos perdoa, mas sempre também nos coloca, nos apresenta um novo caminho, o caminho da conversão. Por isso que a igreja também, ouvindo essa boa nova de Jesus, nos coloca o tempo da quaresma como este caminho de conversão. Está sendo uma caminhada que vai culminar em 40 dias. É esse tempo bonito, esse tempo em que devemos exercer esta humildade, olhar para a nossa vida, olhar para os meus pecados e dar este passo. Eu posso ser o melhor cristão nisso e nisso. É o passo da conversão. Irmãos e irmãs, que a palavra de Deus deste domingo ilumine a nossa vida e nos ajude a vivermos esses últimos dias em preparação à Páscoa com esperança e dando este grande passo do amor, do perdão e da misericórdia. Cultivarmos o perdão, sermos homens e mulheres da misericórdia. Amém. Vamos renovar a nossa fé dizendo: creio, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado por crucificado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Momento das preces, apresentemos a Deus os nossos pedidos. Pela Igreja, para que seja peregrina de esperança e assim sempre mais próxima dos que caminham abatidos e desanimados pelo deserto da vida. Dizemos ao Senhor. Pelas autoridades públicas, para que não estimulem a intolerância e priorizem a atenção aos grupos mais fragilizados na sociedade, rezemos ao Senhor. Pelos nossos paroquianos, para que, tocados pelo período quaresmal, se vejam o dízimo como um gesto de conversão e de solidariedade. Rezemos ao Senhor. Pelos nossos dizimistas, que generosamente contribuem todos os meses para manter a Igreja viva, que sejam fortalecidos e abençoados na expressão mais forte de Cristo, que por amor morreu por nós. Rezemos ao Senhor. Ouvimos, Senhor, atendei cada um desses pedidos e também aqueles que trazemos em nosso coração. Por Cristo nosso Senhor. Podemos sentar. Liturgia Eucarística. Reunidos em torno da mesa do Senhor, cantemos as maravilhas que Ele realizou e continua a realizar. Renovados pela Eucaristia, percorramos o caminho da salvação. Canto de apresentação das oferendas dominicais.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, e concedei que vossos fiéis, impregnados dos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados pela ação deste sacrifício, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois estabelecestes esse tempo privilegiado da quaresma e de salvação, para que vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados, recuperem a pureza do coração e, usando as coisas que passam, dediquem-se mais às que não passam. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos sem cessar, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito,
a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção e ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. De maneira especial, 7º dia de Antônio Carlos Aratu, 7º dia de Ana Pereira Gomes e também um dia de Olade Conite Saião. Todos aqueles citados no início da missa e também nossos familiares falecidos, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém.
Como Jesus nos ensinou, ouçamos dizer: Pai nosso. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Mulher, ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Canto de comunhão número 15.
Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Por Cristo nosso Senhor. Podemos sentar alguns instantes antes da bênção. Queremos recordar que hoje temos o plantão do dízimo aqui na mesa do dízimo, toda a pastoral do dízimo está ali. Se você não é dizimista, fica o convite, seja um dizimista, precisamos da sua ajuda. Dízimo é uma devolução a Deus. Dízimo é bíblico, não é invenção do padre, do bispo, não. O dízimo é bíblico, é uma devolução a Deus. Então, se você não é dizimista, seja dizimista. É compromisso também cristão ser dizimista. Também, durante agora todo mês, a pastoral do dízimo está sorteando os aniversariantes, né? Todos os dizimistas são lembrados, colocados na missa, os aniversariantes, e agora todo mês os aniversariantes do mês concorrem a um prêmio feito com muito carinho. Então hoje, quem ganhou o sorteio do dízimo foi Maria Gomes Araújo Silva. Então já estava na missa das 7 e levou o prêmio. Seja dizimista, fica o convite. Já na próxima semana, estamos entrando na Semana Santa, domingo de Ramos. Então teremos nossas missas normais, no sábado às 17 horas, lembrando que essa missa será mais cedo no próximo domingo, às 8h30. Vamos começar do lado externo, a procissão dos ramos. Então anotem aí, você que tem o compromisso, vem a missa das 9. Próximo domingo, missa às 7 horas, 8h30, 11 horas e às 18h30, tá bom? Todos devem trazer o seu ramo para a bênção, né? Arruma aí sua tochinha de ramos. Quem tem ervas medicinais pode fazer a sua tochinha, né? O seu, como posso dizer, a sua trouxinha, né? De ramos, que pode levar os ramos bem. Chegando em casa, faz um chá. Também já está à venda aqui o círio, né? Que 15 dias já vai ser sábado santo. E o tempo da Páscoa é tempo do círio, que representa a luz de Jesus. Então lá na loja você já pode, é o círio da família. Então já pode adquirir o seu para viver bem, rezar o tempo da Páscoa que está chegando. Queremos homenagear os nossos aniversariantes. Quem fez aniversário no dia de ontem, hoje, durante a semana, tem aniversariantes, podem vir aqui pertinho da imagem, nossos aniversariantes, vamos rezar. Aniversário de casório, de matrimônio, tem alguém, casal, completando aniversário de matrimônio, podem chegar pertinho da imagem de Nossa Senhora. Isso. Mais alguém? Tem algum visitante, primeira vez aqui no nosso santuário? Temos? Quem visita o nosso santuário pela primeira vez? Não temos hoje? Ninguém? Tá bom. Queremos também prestar os nossos sentimentos à família de Antônio Carlos. Estão aí os familiares, quebrando o 7º dia. Muito bem. Também os familiares do 7º dia de Ana Pereira Gomes. Tem alguém?
nossos sentimentos às famílias enlutadas. E aos nossos aniversariantes, vamos olhar para a imagem, peçamos a Nossa Senhora, que ela proteja cada um de vocês, com saúde, muitos anos de vida, né? Vamos rezar também cada um por nossas famílias, por esta nova semana já, de 8 dias, Semana Santa, a semana das semanas, é a semana maior. Então olha só, vamos viver bem a Semana Santa que está chegando. Quem não se preparou ainda tem mais esta semana. Nossa oração à Virgem Maria. Salve, Rainha. Saudamos Nossa Senhora, enquanto o Padre vai abençoando os aniversariantes com a canção antiga. Muitos anos de vida. Cadê os coroinhas? Vem aqui. Eles falaram para o padre anunciar, então vamos ali, né? Já está aberta, né? Já começou outras inscrições para os novos coroinhas. Então, meninas, meninos que terminaram a catequese da primeira Eucaristia podem se inscrever. Últimos dias, né? Tem mais uma semana, parece, né? Para se inscrever. Então, vamos iniciar uma nova turma. Os meninos, quero ver mais meninos aí participando. Então, papai, mamãe, incentive os vossos filhos ali. Bom, temos mais aí uns 10 dias para aceitar os novos. Então, se inscreva, venha fazer parte, crianças, meninas, meninos, concluída a primeira comunhão, podem fazer a sua inscrição e fazer parte aqui do nosso grupo, né? É bom ser coroinha? Sim. Olha só que coisa bonita, né? Como é bom a gente incentivar as crianças, os jovens, para também fazerem parte da igreja. Vamos nos preparar para a bênção. O Senhor esteja convosco. Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz o Senhor nos acompanhe.